Isso aqui é um coco na natureza, muito simples e delicioso. Agora, isso aqui é o que eles chamam de bebida de coco lá no mercado. Dá uma olhada nos ingredientes: água, creme de coco, maltodextrina, minerais, vitaminas, emulsificantes, ésteres de mono e diglicerídeos e ácidos graxos com ácido cítrico, estabilizantes goma xantana e goma gelana e aromatizantes. É mole. Agora, claro, nem tudo que é da natureza é saudável e também nem tudo que é da indústria é tão ruim assim, mas que tem muita coisa ruim, isso é verdade. E o pior ainda é quando muitas dessas coisas terríveis industrializadas são promovidas como saudáveis para a população. E ainda outras que não são tão ruins, são até boas, são vilificadas e demonizadas. E o segredo aqui, obviamente, está nos ingredientes, claro. Então vamos ver comigo agora quais são, na minha opinião, os 16 piores alimentos industrializados para você ficar esperto, e também vamos ver quais são os 10 melhores na minha opinião, tá bom? Assim você pode ficar mais esperto, fazer melhores escolhas e se dar bem, certo? Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador independente de ciência da nutrição, autor best-seller e criador do único método metabólico de emagrecimento, o acelerador Emagrecer de Vez. Estou aqui semanalmente ajudando você como é melhor atingir sua boa forma, se manter lá, recuperar as rédeas da sua saúde, baseado na melhor ciência que eu tenho acesso, facilitando tudo e sempre sem balelas. E eu quero começar aqui de cara já com o primeiro dos piores alimentos industrializados, na minha opinião, que é o macarrão instantâneo. Sim, quem nunca? Eu já comi muito disso quando era adolescente, mas muito sem saber. Até cru tentava comer, pelo amor de Deus. E se a gente for ver aqui, é só um macarrãozinho com um pozinho, né? Se você olhar nos ingredientes, você vai ver que o próprio macarrão tem um monte de ingredientes, inclusive gordura vegetal nos ingredientes do próprio macarrão, realçadores de sabores, MSG, etc. No pozinho de saborizante também. É um show de horrores, na minha opinião. Próximo aqui são as comidas prontas, infelizmente. As comidas congeladas, né? As comidas prontas de micro-ondas também. As pizzas, né? As lasanhas e até pratos que parecem naturais aí, que são prontas, né? E geralmente, mesmo parecendo bom e limpo no geral, se você olhar os ingredientes ali, você pode achar também um show de horrores. Eu ficaria com muita pulga atrás da orelha se fosse comprar comida pronta assim no supermercado. Próximo alimento ruim aqui: iogurtes falcatrua. Claro, tem iogurtes bons também, mas a maioria é iogurte falcatrua, que são imitações que deveriam ser iogurte, porque na verdade iogurtes de verdade são muito simples de se fazer, com 2, 3 ingredientes e só. Agora, o que a gente mais encontra no mercado são essas aberrações, como por exemplo, tem um exemplo aqui, ó. Olha os ingredientes: leite concentrado, creme de leite, leite IO, leite reconstituído integral, açúcar, concentrado proteico de leite, preparado de fruta com frutose, água, polpa de maçã, amido modificado, acidulante, ácido cítrico, aromatizante, espessante carragena, goma xantana, carboximetilcelulose e conservador sorbato de potássio, frutose, leite em pó desnatado, fermentos lácteos, estabilizante, gelatina. É muita coisa, né, pessoal? Nada a ver com o iogurte de fato natural, como sempre foi. Então fica esperto. E agora uma coisa muito importante, entenda o seguinte: em termos de saúde, lembre-se que muito mais importante do que a quantidade de calorias que você ingere é a qualidade das calorias que você ingere. As mesmas calorias de alimentos diferentes podem ter impactos metabólicos completamente distintos. E quando a gente se liga do que eu venho falando para vocês aqui há muito tempo, se você me segue, você já sabe. Se você não segue, fica esperto, já siga agora. Que essa epidemia de obesidade, doenças metabólicas, são na sua maior parte causada por disfunções metabólicas e não disfunções calóricas. É causado pelo impacto negativo das calorias, da escolha das calorias que nós temos no nosso dia a dia e não pela quantidade de calorias que nós consumimos. Alimentos diferentes, impactos metabólicos diferentes. Você pode consumir 200 calorias de um alimento que promove sua boa forma e saúde, ou 200 calorias de um alimento que vai te deixar mais propenso ao ganho de peso. É importante entender que os alimentos vão muito além das calorias que eles contêm. E se você me segue, como falei aqui, eu repito isso bastante, isso é crucial de se entender. Continuando, o próximo alimento aqui, os cereais matinais, também é um outro show de horrores. Próximo, os óleos de cozinha e as margarinas. E aqui tem um monte de gente que eu fico assim de boca aberta ao ver nutricionistas, profissionais de saúde, etc., promovendo as margarinas agora, porque tem uma fórmula nova. Mas eles não entendem que o problema dos óleos vegetais de cozinha e das margarinas não é a fórmula, não é a gordura trans.
é simplesmente o principal ingrediente do qual eles todos são feitos, inclusive a margarina, que são essas gorduras poliinsaturadas ômega 6 industriais. O óleo de soja, óleo de girassol, canola, óleo de milho. Todas as margarinas são feitas dessas gorduras. Então, se o principal ingrediente das margarinas e dos óleos vegetais é justamente o problema, não importa a fórmula, porque é o principal ingrediente, certo? E eu tenho vários vídeos falando sobre os efeitos negativos, promotores de peso, inclusive, né, do consumo desses óleos. E esse seria um bom exemplo, por exemplo, de 200 calorias desses óleos que vão promover maior ganho de peso em você do que 200 calorias, por exemplo, de manteiga também, porque os impactos metabólicos são completamente diferentes aqui. Enfim, próximo aqui, leites vegetais. Como eu mostrei no começo do vídeo aqui, que eles fizeram a bebida de coco, o mesmo exemplo se expande para outros leites vegetais. Não existe leite vegetal. Então, amêndoa, né? O que mais? A gente tem leite de aveia, leite de arroz, leite de castanhas diferentes. Leia o rótulo dessas coisas. Eu costumo chamar esses leites vegetais de sucos de antinutrientes, né? Se eles fossem puros, eles seriam sucos de antinutrientes, mas vindo da indústria dessa forma, a maioria deles é um suco de antinutriente adicionado de um monte de estabilizantes, conservantes, saborizantes, espessantes, blá, 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 blá. Eu ficaria longe. Bom, próximo aqui, carnes processadas, como salsichas, como pepperonis, né? Muitos presuntos apresentados, né? Salames também. Se você olhar, eles não são feitos da forma tradicional como nossos bisavós faziam. Esses alimentos podem ser bons também, mas da forma como eles vêm na sua grande maioria nos mercados, realmente não é uma coisa que eu gostaria de ingerir. E basta você olhar o rótulo para você ficar esperto a respeito disso, né? O próximo alimento aqui, esse é tenso. Mas dá um tapa no botão de gostei desse vídeo, se esse tipo de informação está agregando o seu conhecimento aí, ok? Esse próximo alimento aqui, ruim na minha opinião, aí vai dar o que falar, né? Porque são as fórmulas para bebês. Sabe essas fórmulas em pó para bebês? Eu fico muito preocupado com isso. Nós tivemos bebê há poucos meses atrás e nunca foi para mim uma alternativa consumir essas fórmulas industriais preparadas. E se você olhar os ingredientes disso, você vai ver que um dos principais ingredientes, um dos primeiros ingredientes listados nessas fórmulas é justamente essa gordura vegetal. Óleos vegetais, que eu tanto falo, né, que são pró-oxidativos, pró-inflamatórios, obesogênicos e um monte de coisa. Eu jamais daria isso pro meu bebê, eu tentaria achar uma alternativa, se tivesse que fazer uma forma natural, e na internet tem bastante receitas de fórmulas naturais que não são baseadas nessas coisas, né? Mas isso é muito preocupante para mim, que basicamente todas as marcas aí são baseadas nesses tipos de ingredientes, então eu ficaria longe. Próximo alimento aqui, também não é segredo para ninguém que é ruim, são as batatas chips, e também todos os outros salgadinhos, né? E o problema é que não tá na batata, tá sim nas gorduras vegetais nas quais elas são fritas. E assim os outros salgadinhos também basicamente é o mesmo caso, então eu ficaria longe também. Sem contar realçadores de sabores, etc. Depois a gente tem aqui bolachas recheadas e doces cheios de corantes e ingredientes artificiais também, cheio de gordura vegetal, esse tipo de coisa. Eu ficaria muito longe. Eu também já comi muito quando era criança, porque eu era criança e eu não sabia de nada. Hoje em dia, jamais que eu vou comer um negócio desse. Próximo aqui, sorvetes falcatrua. Existem sorvetes de muita qualidade, mas hoje em dia é muito difícil encontrar, principalmente no mercado. Se você vai no mercado, você vai encontrar esses sorvetes falcatrua, principalmente esses que são cremosos. Como é que eles são cremosos em temperatura tão fria? Porque eles contêm gordura vegetal. E esse é um simples exemplo disso aí, cremosíssimo. Ó. Olha a lista de ingredientes: água, açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal, maltodextrina, leite em pó desnatado, soro de leite, açúcar líquido invertido, emulsificantes, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, estabilizantes goma guar, goma tara e goma jataí, aromatizantes, corantes naturais de urucum e cúrcuma. É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa. E o sorvete, tradicionalmente falando, ele deveria ser muito simples. E por isso que eu prefiro consumir gelato ao invés. Os gelatos, no geral, tendem a ser muito mais simples, mas sempre leia o rótulo. Isso é muito importante. Vamos pro próximo aqui? Sucos falcatrua, olha quanto alimento falcatrua, né? Eu falo falcatrua porque muitos desses podem existir, alternativas boas para esses alimentos existem. Só que o que a gente mais vê no mercado são esses falcatruas. E aqui um exemplo de suco falcatrua, né? Suco de uva, como é que você imagina? Bom, talvez tenha suco de uva de fato, né? Uma uva espremida, que é o suco de fruta, ou talvez seja um concentrado de suco de uva com água. Já estaria
ótimo também, não é tão ruim assim. Agora, a falcatrua não é pequena. Por exemplo, aqui só um exemplo também que eu achei, ó, ingredientes: água, açúcar, suco concentrado de uva, suco concentrado de maçã, aromatizante, acidulante ácido cítrico, corante extrato de casca de uva, estabilizante de goma aguar e antioxidante ácido ascórbico. É um monte de coisa ali dentro que não deveria estar, não é verdade? Então, falcatrua. Próximo, gororobas veganas. Ai, gororobas veganas. Pois é, essas imitações de carne, de salsicha e um monte de outras coisas. Basta você ler os ingredientes. Vai lá, pega essas coisas, lê os ingredientes e você vai ver, ok? Eu ficaria muito longe dessas gororobas. Eu acho que o mundo inteiro, o mercado inteiro, os consumidores estão percebendo isso cada vez mais. É por isso que a gente vê essas marcas veganas meio que decaindo, né? Porque, cara, é um assunto para outro vídeo. Eu já falei disso anteriormente aqui e minha opinião é um tanto forte a respeito disso. Eu vou deixar para lá. Próximo alimento aqui: energéticos, refrigerantes e bebidas esportivas. Muito cuidado com essas coisas. Leia o rótulo. Geralmente estão cheios de corantes, adoçantes artificiais, conservantes e outras coisas. Eu ficaria preocupado com esse tipo de coisa. Inclusive, usa vitaminas sintéticas e várias coisas nesse sentido também. Mais um aqui então, vamos lá. O último aqui dos ruins: caldo de carne, ou caldo de frango, caldo de legumes que seja. Esses quadradinhos que nós colocávamos na comida lá atrás, quando eu era criança, eu lembro que minha mãe colocava também. Leia os ingredientes disso. Aqui é só um exemplo do caldo de carne, ó. Sal, intensificadores de sabor, aquele glutamato monossódico que todo mundo aprendeu, que hoje faz mal, pois eles continuam lá dentro, né? Não só ele, como guanilato e inosinato disódico, gordura de palma totalmente hidrogenada, extrato de carne de vaca, 2,2%, né? Açúcar, xarope de caramelo, cebola, maltodextrina, cenoura, salsa, aromas, tem que colocar aroma, porque não deve ter cheiro de nada aquilo lá, e semente de aipo, né? Então, não é basicamente um caldo de carne desidratado num quadradinho, é um monte de outras coisas. Então, fica esperto. Essa é a lista dos 16 piores aqui, tenho certeza que tem mais também, mas eu tinha que fazer esse vídeo com menos de 5 horas de duração, certo? Vamos agora para alguns dos melhores alimentos industrializados também, porque não é tudo que é industrializado que é ruim, como eu falei, certo? Basta a gente saber escolher. Um dos primeiros industrializados que é bastante legal aqui, ou na verdade a filosofia por trás disso, é que podem ser alimentos de verdade simplesmente feitos de uma forma mais conveniente para você, com o processo industrialização, porque não destrói o alimento, mas torna ele mais fácil de você obter, é mais conveniente. Um exemplo clássico aqui: manteigas e outras gorduras naturais, azeite de oliva, óleo de coco, etc. Esse tipo de coisa são produtos de alto valor, produtos fortes, né, alimentos fortes, né, que podem ser industrializados, podem ser mais tradicionais, enfim, mas são boas escolhas. Chocolates também, no geral, de qualidade, são industrializados, mas podem ser ótimas opções. Chocolates de qualidade, com poucos ingredientes. Se você olhar, o chocolate precisa de pouco ingrediente, né? E você pode achar boas opções de chocolates lá. Sucos naturais de verdade, né? Você consegue encontrar suco que é 100% fruta, ou um suco que é somente fruta e água para dar volume. Você consegue encontrar, mas tem que usar mesmo das suas habilidades de detetive de rótulo para você encontrar essas coisas, mas elas existem. Queijos tradicionais também, com poucos ingredientes, você consegue encontrar, que podem ser boas opções. Frutas secas, frutas desidratadas, podem ser também boas opções. Cuidado que às vezes colocam alguns aditivos para preservar que não precisava, é difícil encontrar, mas enfim, é difícil encontrar sem, mas existem bastante sim. Aqui coloquei comidas prontas também, que são limpas quando você lê o rótulo. Aqui, por exemplo, em Portugal, a grande maioria também eu não compraria, mas tem algumas coisas que eu leio o rótulo e são muito limpas. Por exemplo, tem um leitão assado, que ele vem desfiado, com tempero natural, que eu compro de vez em quando. Tem umas bochechas de porco também que eu já comprei, que vem com molho vermelho também, tudo com ingrediente natural, sem conservantes, nada artificial. Então também eu compro, basta ler o rótulo. Existem alternativas limpas de comidas prontas também, mas é mais difícil encontrar. Molhos limpos também industrializados podem existir, basta você procurar molho de tomate, que seja puro de tomate, e outros molhos que sejam naturais também. Algumas latas e conservas podem ser boas opções também, pelo mesmo motivo, precisam de menos conservantes e podem ter um alimento de qualidade dentro. Por exemplo, um bacalhau dentro da lata com azeite de oliva pode ser uma ótima opção também, entre outras coisas, legumes, etc, chucrute, coisas assim, pode ser boas opções também nesse aspecto, né? Principalmente melhor ainda quando a conserva for em vidro, né, que ainda ajuda a evitar qualquer contato com plástico, coisas assim. Claro, suplementos como whey protein também é industrializado, é processado, mas um whey limpo pode ser de qualidade, assim como um colágeno hidrolisado também de qualidade
pode ser um bom produto industrializado, conveniente também. Então existem produtos que são convenientes, basta a gente ficar esperto de ler os rótulos. E basicamente para quase todos os alimentos ruins que eu falei, eu tenho certeza que existem opções melhores para eles. Mas como eu falei, basta você fazer o seu trabalho de detetive e tentar encontrar essas alternativas. E eu já disse, eu vou repetir para você, não compre absolutamente nada sem ler os ingredientes no rótulo antes. Não acredite nas alegações do rótulo protege o coração, abaixa o colesterol, blá, 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 blá. Acredite nos fatos, não nas alegações, ou seja, nos ingredientes. Aí, quando você lê o ingrediente, se você conseguir ler os ingredientes, você pode se perguntar se você estaria afim de ingerir aquilo, de colocar aquilo dentro do seu corpo e ver o que acontece, certo? Então, se você fizer esse exercício, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E entenda, por fim, aqui, que a maioria das pessoas, infelizmente, é doutrinada a realmente direcionar o seu foco e a sua atenção à quantidade de calorias de cada alimento. Então, no rótulo vai olhar as calorias, baixa caloria, não sei o que, né? Dessa forma, a indústria consegue distrair você do que realmente importa, que é a qualidade do conteúdo daquele alimento, né? Como eu já falei antes, 200 calorias de um alimento podem ter impacto metabólico completamente diferente do que 200 calorias de outro alimento, dependendo dos ingredientes. O primeiro pode deixar você muito mais propenso ao ganho de peso, né? A baixar sua energia, e o segundo pode deixar você mais propenso à boa forma, queimando mais energia, com o metabolismo mais forte. Fique esperto a respeito disso. É muito importante focar mais na qualidade do que na quantidade de calorias, ok? E se o seu objetivo é de fato emagrecimento, queimar gordura, atingir seu peso ideal, recuperar sua saúde, se manter lá, e você quer fazer isso com a ajuda do poder natural dos alimentos certos, ingeridos na hora certa, eu te convido a dar uma olhadinha no meu programa de emagrecimento completo chamado Acelerador Emagrecer de Vez, onde a gente desbloqueia metabolicamente a queima acelerada de gordura, com passo a passo, com toda a ajuda que você precisa, guiado pela mão, tudo mastigadinho, com listas completas de alimentos em cada fase, com cardápios e exemplos de acordo com cada preferência, com receitas fortes para você fazer e te inspirar, com fotos das minhas próprias refeições para você saber exatamente o que fazer. Acesse a comunidade para você tirar todas as suas dúvidas e seguir o processo todo bem acompanhado. Você pode testar o acelerador em você mesmo com risco zero e a minha garantia dupla entrando agora em aceleradoremagrecer.com.br ou vendo o link aqui na descrição desse vídeo. Se o objetivo é emagrecimento, o acelerador vai te ajudar, porque já ajudou mais de 2.000 pessoas e o pessoal tá adorando. Então dá uma olhadinha lá. No mais, me conta aqui nos comentários quais outros alimentos eu esqueci de mencionar. Tenho certeza que eu esqueci muitos outros terríveis alimentos para mencionar aqui. Então você pode me lembrar aqui nos comentários e a gente continua a conversa, ok? Um forte abraço, a gente se fala no próximo.